No vídeo de hoje, eu tô aqui pra reagir e analisar com vocês ao quinto mini álbum de estúdio da Taeyeon. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Depois de quase 2 anos sem nenhum lançamento, Taeyeon está de volta com seu quinto mini álbum, denominado 2X, traduzindo para o meu ex, né? Então, é um álbum que provavelmente vai ter um conteúdo lírico amoroso muito forte, né? Eu tô bastante ansioso porque a Taeyeon entregou bastante, né? No terceiro álbum de estúdio dela, Invo. Foi um álbum ótimo que um monte de faixas minhas favoritas da Taeyeon saíram desse disco. Então eu tô bastante ansioso para saber o que a Taeyeon irá explorar sonoramente após o lançamento do Invo. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Começou já com esse riff de guitarra, né? Eu gostei muito da vibe da música, eu gostei da melodia e eu também gostei desse andamento mais R&B. A gente sabe como a Taeyeon gosta de submergir pelo gênero do R&B, né? E o andamento da música é mid-tempo, é um andamento médio, assim, que justamente a gente consegue perceber os nuances vocais da Taeyeon, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção é as cores, né? É uma vibe totalmente dark e eu gosto quando a Taeyeon ela explora esse conceito mais dark dela, sabe? A pessoa reclamando que ela é intensa. Os vocais dela aqui estão bastante sedutores e suaves, né? Ela sabe como entregar interpretação, né? Relacionamento tóxico. Esse andamento das progressões dos sintetizadores, eu achei, assim, não é nada inovador, assim, não é nada que a gente já não tenha visto outros artistas fazerem, por exemplo, sabe? Sonoramente falando, esse uso de sintetizadores não tem nada assim, não tem um elemento único assim na música que fale, nossa, sabe, que diferente. É algo, de certa forma, meio que reutilizável, assim, sabe? A gente já ouviu vários artistas fazendo isso, então, pra mim, transpassa uma vibe de uma música, assim, mediana, sabe? Nada demais. Mas o videoclipe tá muito bonito, né? O cara é muito narcisista. Ah, tá mostrando todas as memórias que eles tiveram, né? Típico, né? É fazer aquele jogo,
aquele joguinho pra pessoa ficar, né? É sempre assim, a pessoa tá pronta pra seguir em frente dentro de um relacionamento, e aí a pessoa começa a te valorizar nos 45 do segundo tempo, e aí você mesmo fica confuso sobre o que você deve fazer dentro dessa relação, se você segue em frente ou se você realmente acredita que a pessoa vai mudar, mas a pessoa nunca muda, porque ela só se preocupa com ela mesma, né? E as coisas boas que você pode oferecer pra ela. É, e tem que bloquear mesmo. Ó, narcisista. Pam, 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 pam. Gostei dessa melodia. Ó, ela queimou a casa com todas as lembranças deles. Ok, vamos conversar sobre 2X. Ela entregou uma vibe totalmente diferente de Invo aqui, né? A gente pode perceber que essa title track é uma title track com andamento médio, influenciado pelo R&B, né? Que tem como característica justamente esse riff de guitarra, complementado por esses vocais sedutores e suaves da Taeyeon, que ela entrega muito bem, né? Eu quero começar falando sobre a lírica dela aqui, porque, liricamente falando, 2X trata justamente de você seguir em frente de um relacionamento tóxico e lembrar dos momentos bons que você teve antes de terminar com essa pessoa, né? Foi uma title track fofa, mas, como eu disse, eu acho que ficou muito aquém dos retornos anteriores da Taeyeon, por exemplo, como Weeknd e Invo, que tem uma vibe totalmente diferente, sabe? Por exemplo, o videoclipe dessa música, ele tem uma atmosfera mais sombria que eu gostei bastante e justamente mostra a Taeyeon relembrando o amor que não existe mais, o que é muito real, né? Eu acho que é uma faixa muito simples e direta de se identificar, sabe? Porque isso acontece em relações amorosas, tipo, fácil, sabe? De você se relacionar com alguém de certa forma que tenha comportamentos narcisistas, sabe? E aí ela revive momentos aqui entre eles, né? E ela procura, tipo, meio que uma luz na escuridão. Sabe quando você ainda não quer perder as esperanças dentro de uma relação e ficar procurando entre linhas? É ela aqui, sabe? Aí ela revive esses momentos e tenta achar uma resposta, só que, tipo, cara, o ex-parceiro dela parece muito, tipo, auto-absorvido, cheio de si. E, tipo, não vai rolar, não vai dar mais certo, tá ligado? E ela percebeu isso. Então, em um momento justamente cativante, ela incendeia essa casa de memórias onde essas lembranças estão guardadas, sabe? Os vocais da Taeyeon aqui estavam excepcionais. E é isso que eu gostaria de destacar muito, né? Porque ela sabe entregar uma qualidade característica aqui, sabe? E eu gosto muito disso. Contudo, como eu falei pra vocês, tipo, ao a gente analisar a composição musical em si, ela apresenta um tom mais mediano em comparação com faixas anteriores da Taeyeon, como, por exemplo, Invo e Weeknd. Por exemplo, nessas duas últimas músicas que eu citei, a Taeyeon demonstrou melodias mais poderosas e cativantes, sabe? Elevando o nível de impacto emocional. Mas aí você pode me falar, Roberto, mas são músicas que os gêneros delas são completamente diferentes. Tudo bem, vamos pegar outros exemplos então, como por exemplo, What Do I Call You e Something New, que também são músicas com um andamento mais médio, influenciados pelo R&B, que a Taeyeon conseguiu entregar melodias mais cativantes ali, sabe? Então, não ficou uma faixa morna. Eu achei 2X, de certa forma, uma música morna. 2X, pra mim, pareceu carecer um pouco da mesma profundidade melódica e da capacidade de deixar uma impressão mais duradoura, sabe? Por exemplo, essa faixa parece mais B-side pra mim, sabe? Então, me faltou alguns elementos na produção. Em questão melódica, eu gostei da melodia, mas também senti falta de algumas melodias mais marcantes também, sabe? Eu achei, de certa forma, uma produção e composição musical simples. E é isso. Não fiquem bravos comigo, por favor. Mas o que eu gostaria de elogiar também é porque a Taeyeon, ela nunca segue um padrão assim da indústria. Então, eu adorei dela ter lançado uma faixa assim, super alternativa de certa forma, com todos os gêneros que estão sendo explorados dentro da indústria coreana atualmente. Ela sempre vai contra a maré, e por isso que eu gosto, por exemplo, porque Something New e What Do I Call You são faixas também
que não seguem ali os padrões da indústria, né? É a própria vibe da Taeyeon ali com as características dela. E isso que faz eu ser fã da Taeyeon. Senti uma vibe bossa nova nesses acordes sequenciais de violão. Gostei bastante da letra. Caramba, ela tá explorando bastante os sintetizadores aqui, né? Uh! Esses trompetes, meu Deus do céu. Eu gostei do refrão. Como ela estende Ice. Super me identifiquei com essa letra. É uma narrativa bastante intrigante. Eu adorei essa outro e a intro da música. Ficaram muito bons. Na verdade, esses riffs sensuais de guitarra que se colocaram aqui ficaram muito bons. Mas sonoramente falando, nada novo, assim, né, galera? Tipo, a Taeyeon tá explorando um gênero que a gente já viu muito dentro da indústria. Então não é, por exemplo, eu escuto esses sintetizadores, esses riffs, por exemplo, não é nada que eu já não tenha escutado dentro de construções de outras músicas, por exemplo, sabe? E é isso que eu tô batendo meu pé aqui. Tá faltando, tipo, alguma coisa única assim, sabe? Pra justamente destacar essa sonoridade aqui desse disco dela. Porque parece que ela só tá, sabe, explorando algo que a gente já tá cansado de ouvir, sabe? Aí a gente tem aqui a segunda faixa, que é Match Away, que é uma canção de R&B, que continua nessa mesma pegada, que a gente tem esses riffs sensuais de guitarra, os trompetes e percussão, obviamente, foram o destaque aqui, porque ficaram muito legais, porque tornaram a faixa muito envolvente, sabe? Os elementos musicais, eles justamente se entrelaçaram aqui para criar uma atmosfera sensorial. Então é isso que destaca a música e faz ela ter a sua própria vibe, o que é muito legal. Então, esses riffs sensuais aqui de guitarra, eles justamente adicionam uma camada de sensualidade para a música, né? Enquanto os trompetes e a percussão, elas contribuem para a riqueza do arranjo da música. Então, show de bola, sabe? Então, faz a música criar um cenário musical sofisticado, envolvente e faz justamente ela sair, como posso dizer, sai desse ambiente, eu iria dizer morno, mas
sabe? Destaca a música. Não faz a música ser algo que a gente já escutou, sabe? Legal. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é a letra, porque a letra eu achei ela bastante. in- tipo, ela oferece uma narrativa bastante intrigante, porque, de certa forma, a Taeyeon canta de uma maneira, tipo, dá uma sensação de descontração, sabe? E, tipo, ela canta com confiança e até um pouco de arrogância, porque ela fala que ela é o sol brilhante, enquanto a outra pessoa, tipo, é um gelo derretendo, tá ligado? Obviamente, ela continua essa narrativa desse relacionamento que ela teve, em que ela era uma pessoa que demonstrava as coisas, enquanto a outra pessoa, assim, não demonstrava, sabe? Então, eu acho que essa metáfora que ela colocou aqui, tipo, essa ideia de derreter o coração frio de outra pessoa, justamente adiciona uma camada emocional à música, sabe? Ela explorou dinâmicas interpessoais complexas aqui e justamente traz essa busca por conexões íntimas, né? Ela tava querendo se conectar com alguém, só que, infelizmente, a pessoa que ela queria se conectar não passava de uma pessoa totalmente fria e que não estava pronta para receber a intensidade amorosa que a Taeyeon tem para oferecer, sabe? E é isso, vamos para Burn It Down. Uh. Adorei esse baixo aqui na música, escondido. Gostei dessa virada. Talvez eu seja apenas um leve estímulo para você. Cara, eu adorei essa. Essa seria definitivamente uma ótima title. Tem todos os elementos que, de certa forma, pra mim, faltaram em 2X. A melodia é muito cativante e entrega o que a Taeyeon sabe entregar melhor. Interpretação emocional, sabe? A maneira como ela solta as palavras. A Taeyeon sabe fazer isso muito, muito bem. Eu amo de paixão, assim, sério, na moral. Burn Down é uma balada meio pop, né? A gente pode perceber isso. E ela apresenta esse riff de guitarra bastante viciante. A gente pode perceber que algo que traz uma coesão, mas que de certa forma me incomoda. Me incomoda um pouco isso, mas todas as músicas, as intros, né? Começam com esse riff, sabe? E eu tenho medo. Tipo, porque. De soar muito parecido, sabe? Porque. Tipo, a produção musical em todas as faixas tá muito parecidas, assim, sabe? Então, tenho medo que se torne algo genérico aqui no disco da Taeyeon. Porém, tá muito boa. Burn It Down, assim, eu adorei esses acordes sequenciais de guitarra viciante. E a letra é muito boa também. Ela meio que, de certa forma, aborda essa ideia de que tudo foi arruinado, como se tudo tivesse sido arruinado pela outra pessoa, né? Que realmente a machucou, sabe? Tipo, é basicamente isso. E eu gosto desse riff porque
ele se destaca aqui na música como um elemento central, diferente das músicas anteriores. Então dá uma qualidade musical mais cativante e memorável, assim, porque tá sempre presente dentro dos versos. Então, a combinação desse riff de guitarra com a melodia de balada pop, né, do pop, criou uma atmosfera emocionalmente carregada que a Taeyeon sabe entregar muito bem em suas melodias e vocais, sabe? Então, proporciona pra gente uma experiência auditiva muito rica e envolvente. Eu gosto disso. E essa música, de certa forma, me lembrou um pouco Invo, assim. Parece, de certa forma, uma B-side do Invo. Eu gostei. Você pode perceber esse riff que fica bem presente, diferente das faixas anteriores que apareciam só em trechos específicos. As camadas de voz que ela tá criando aqui, muito boa, muito boa. Olha isso. Ela fez bastante camadas de voz. Minha favorita do disco até então. Nossa, muito boa, pelo amor de Deus. A letra da música justamente completa toda essa atmosfera carregada que a música traz, né? Ela tá narrando aqui um sentimento de desolação e desespero, né? Expressando justamente essa percepção de que o relacionamento acabou, tudo foi destruído, como se realmente tivesse sido consumido pelas chamas, que é algo que é abordado em 2X. Então a gente tem uma coesão lírica da narrativa do disco aqui, né? E essa metáfora justamente de queimar tudo sobre essa persona do amor que ela aborda, adiciona justamente uma profundidade musical, emocional para a música, né? Justamente explorando essa complexidade de relacionamentos prejudiciais e a dor causada justamente por aqueles que se apresentam como algo que não são. O que é o que mais acontece dentro dos relacionamentos, né? As pessoas não conseguem sustentar pra sempre uma máscara do amor, né? Tipo, é foda quando você continua sendo a mesma pessoa desde a primeira vez que você conhece a pessoa, você nunca muda, e é a pessoa que muda, sabe? Tipo, você é sempre sincero e honesto sobre quem você é, mas a outra pessoa não. É foda, né? Eu acho que, de certa forma, a Burn It Down, ela consegue representar muito bem a narrativa do disco como um todo também, sabe? Que é basicamente a mensagem central que a Taeyeon quer passar aqui sobre relacionamentos amorosos. Vamos pra Nightmare, então. Tem um clima mais acústico por causa desse riff simples de guitarra acústica aqui. Eu gosto isso porque, diferente das faixas anteriores, esse riff da guitarra acústica, ele adiciona uma camada mais intimista pra música, sabe? Por exemplo, os vocais da Taeyeon estão com menos efeitos, estão mais crus de certa forma, então ela consegue transpassar essa vibe bem.
triste essa música, né? Eu fiquei viajando aqui. Eu gostei dessa simplicidade do riff de guitarra aqui, porque, como eu disse, adiciona essa qualidade intimista à música. A melodia é pop, né? Então combina com esse toque suave da guitarra, né? Cria uma atmosfera delicada que destaca a mensagem central, emocional da canção, né? Eu gosto da letra dela porque conta como se fosse uma história de despedida, né? Marcada por uma repreensão, sabe? Tipo, quando você não quer que o relacionamento acabe, mas tem que acabar. E eu acho muito saudável e maduro, justamente, essa ideia de você partir de uma relação sem arrependimento, sabe? Após justamente confrontar a vulnerabilidade da outra pessoa, sabe? Porque é super complexo isso. Principalmente você tomar coragem pra ir embora dentro de uma relação que, de certa forma, você gosta bastante, né? Eu gosto. E eu gosto também do nome da música Nightmare, porque essa palavra sugere uma experiência intensa e talvez perturbadora, né? Porque você encarar a realidade também pode ser um pesadelo, principalmente se você tiver que seguir em frente dentro de uma relação, e também reforça essa ideia da intensidade da relação amorosa que a Taeyeon tava, né? Essa intensidade da despedida retratada aqui na canção. Mas é isso, eu acho que, de certa forma, quando a gente tá com uma pessoa, a nossa presença não tem que ser uma obrigação, mas sim um privilégio. Então você não tem que ser a dúvida de outra pessoa, sabe? Eu acho que se você for, você só tem que seguir em frente mesmo. Porque quando a gente sente mesmo as coisas, a gente não sente dúvidas. A gente não tem incertezas. E é isso. Vamos para All for Nothing, então. Assim, eu achei uma música legal, mas só isso também, assim, sabe? B-sides. Uma B-side ali não molha nem seca, sabe? Só tá ali existindo. Ah, essa foi escrita por ela, né? Legal. Baladinha, baladinha, baladinha. Queremos. Que dor que ela consegue transpassar na voz dela. Vocês conseguem perceber isso, ó? Match Away, Burning Down. São faixas tipo Match Away sobre derreter, Burning Down sobre queimar. E agora ela contextualizando que os sentimentos delas foram transformados em cinzas, né? Como se realmente fossem queimados. 2X, ela queima a casa. A narrativa do álbum tá muito casada, sabe? Tá muito coesa. Eu gosto muito disso. Tá muito bem contextualizada a narrativa. Isso é um ponto super positivo. Eu gosto bastante disso. Só queria destacar isso mesmo. Os pequenos detalhes ali estão todos conectados, sabe? Tem uma interconexão entre as músicas. É um corpo de trabalho realmente muito coeso. Eu gosto disso.
Burn It Down não, All For Nothing é a primeira balada do disco. E os vocais em camadas aqui da Taeyeon estão completamente deslumbrantes, não é mesmo? Você consegue sentir a dor na voz da Taeyeon. Taeyeon, 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 Taeyeon. Sabe? Uma coisa, né, como eu destaquei aqui, as músicas desse álbum, elas fazem um amplo uso de uma produção centrada na guitarra. E All For Nothing mantém essa fórmula aqui, né? E é impressionante essa extensão vocal da Taeyeon em meio ao ritmo forte, sabe? É literalmente como manteiga, sabe? Derrete harmoniosamente. Fica muito bom. E a canção aqui, liricamente falando, ela aborda o tema do amor não correspondido e a dor envolvida, né? E esse sentimento é justamente expresso como a ilusão e o desejo de você recuperar a atenção de outra pessoa, né? Muito bonita a música, uma das minhas favoritas. Burning Down e All For Nothing são músicas excepcionais aqui, são os grandes destaques, sabe? E tipo, a história de All For Nothing é facilmente relacionável e executada de maneira perfeita, sabe? Por exemplo, essa faixa poderia ter sido a faixa título, já que a mensagem justamente subjacente aqui é a mensagem central do disco, do projeto como um todo, sabe? Enfim, vamos para a última faixa, então, Fabulous, que é a única música em inglês do disco, pelo que eu vi. Vamos lá, então. Vamos ver como vai fechar. Meu nome é Fabulosa. O andamento dela já é bem mais rápido do que as músicas anteriores, né? É bem up-tempo aqui. Sou rara como caviar. Ui! Ela é rara. Ela é fabulosa. É a Taeyeon. Ei, Taeyeon. Eu gosto dessa confiança porque justamente parece que ela tá se recuperando do relacionamento, né? Então, que bom que ela tava se sentindo bastante solitária nas músicas anteriores, né? É uma música pop R&B que a gente tem aqui, né? Um andamento mais rápido que as músicas anteriores. E eu gosto, tipo, desses violinos que a gente tem aqui na música e essas batidas de baixo em contraste com a melodia da voz da Taeyeon. Ficou legal o resultado. Eu gosto dessa parte. De certa forma, traz uma vibe, uma atmosfera do jazz, sabe? E elementos sonoros vibrantes. Temos aqui... Temos cordas também. Uh! Nossa, essas cordas, esses trompetes criaram uma experiência musical bastante rica e envolvente. É. O cara latindo. O cara que ela se relacionou latindo na música. Eu gostei da música. Essa canção ela se destaca porque ela tem essa mistura cativante de elementos
proporcionando justamente um encerramento poderoso para o disco. E encerramos aqui Tracks. Esse álbum foi voando, literalmente voando. Meu Deus, 40 minutos de vídeo, eu não calo a minha boca. E chegamos ao fim do 5º mini álbum de estúdio da Taeyeon. Esse disco, sonoramente falando, ele se destaca por ser um disco mid-tempo, né? Um disco de ritmo médio que destaca justamente a criatividade da Taeyeon ao máximo, porque ela nunca teve um mini álbum que explorasse tanto assim o uso dos sintetizadores, né? O que é muito legal. E é nítido que aqui ela explora bastante melodias e vocais, como em todo projeto que ela faz, né? E as músicas desse disco, como eu tinha dito anteriormente, elas justamente fazem um amplo uso de uma produção centrada na guitarra, né? Eu achei isso legal, mas também me deu um pouco de medo, justamente pelas músicas, as construções delas se parecerem, sabe? Os vocais em camadas que a Taeyeon fez aqui são deslumbrantes, assim, você consegue sentir a dor da voz da Taeyeon em diversas músicas. Ela conseguiu entregar a narrativa do disco muito bem, né? E é algo que ela entrega facilmente, é essa emoção nos vocais dela, né? Que eu gosto bastante. As letras, elas são bastante comoventes e elas exploram justamente essa percepção de estar sobre o controle de outra pessoa, sabe? Dentro de um relacionamento. Marcando justamente também a conclusão de um relacionamento, né? Eu acho que ao moldar o tema, o conceito das letras e o processo de escrita, o envolvimento, né? O profundo envolvimento da Taeyeon é evidente. Por isso que ela consegue criar muito bem essa experiência emocional e inesquecível para os ouvintes, sabe? É um mini álbum mediano, principalmente vindo após o terceiro disco de estúdio da Taeyeon, mas é aquilo que eu falei, a Taeyeon gosta de nadar contra a maré, então se ela quis trazer um disco com essa sonoridade, é porque ela estava se sentindo super confortável em explorar, sabe? E algo que eu quero destacar aqui é que, tipo, pode-se notar que a produção da música, os produtores, eles poderiam ter explorado mais a fundo os sintetizadores, eu acho, sabe? Adicionando camadas adicionais para criar faixas ainda mais envolventes. Tem músicas muito boas ali, como, por exemplo, Burn It Down e All For Nothing, que ali eu senti realmente, assim, sabe? Que exploraram muito bem ali os elementos da produção, que tornaram as faixas exatamente muito envolventes e totalmente emocionais. E eu até entendo que, às vezes, essa simplicidade na produção possa ter sido proposital justamente para refletir, talvez, a intenção de criar uma atmosfera de um clima específico, sabe? Mas eu ainda sinto que, tipo, pra mim, tem essa sensação que falta alguma coisa ainda em algumas músicas, sabe? Uma sensação de que uma exploração mais rica poderia ter sido feita para justamente aprimorar ainda mais o impacto musical do álbum, ainda mais com uma narrativa tão coesa como essa que ela explorou aqui, entendeu? E é isso, galera. E é isso, seres humanos. O que vocês acharam do 5º mini álbum de estúdio da Taeyeon? Qual foi suas músicas favoritas? As minhas músicas favoritas deste mini álbum foram Burn It Down e All For Nothing. True X eu gostei também, galera. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e deixem aqui nos comentários o que você achou do 5º mini álbum de estúdio da Taeyeon. Muito obrigado e falou!